nesse padrão desde as 9 horas da manhã. Chove fraco nesta manhã, mas bastante neblina na Serra do Rio Grande do Sul. Clima típico de inverno, clima típico da estação mais fria, né, e uma das mais chuvosas do ano. Aliás, né, esse outono e inverno têm sido extremamente chuvosos, né? Daniela, com toda essa chuva, é muito pouco provável que nós tenhamos a liberação da Serra das Antas nesse final de semana, né? A situação se complica mais, Marco, justamente porque tem uma encosta que fica no quilômetro 189 que ainda está estável, ainda registra queda de pedras, de barreiras, enfim. Então, com esse clima, essa condição meteorológica acaba dificultando. Não havia há a previsão de que a Serra das Antas poderia, para veículos pequenos, ser liberada nesse próximo final de semana, né? Porém, com essa quantidade de chuva, impede as equipes de trabalharem adequadamente, o que atrasa em alguns dias o serviço. Então vamos ficar monitorando, aguardando uma posição do DENIT. 10h13, quadro Saúde e Bem-Estar. A nossa convidada hoje é a médica Jaima Ferrer Puentes. Acertei? Jaima Ferrer? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Doutora Jaima é clínica geral, está fazendo uma especialização em... Endocrinologia. O que é endocrinologia? Endocrinologia é a especialidade que atende, a especialidade que atende aos hormônios como tal. Endócrino e metabologia, e o sistema metabólico. Certo. E nós temos hoje um assunto para tratar que é o diabetes, que é algo bem tinhoso para o organismo, bem cruel para o organismo, porque além dele ser cruel para o corpo, ele é silencioso, é sorrateiro, né? O diabetes. Exatamente. É uma doença... Hoje, 26 de junho, se comemora o Dia Nacional da Conscientização do Paciente com Diabetes. Conscientização do paciente com diabetes. O que é o diabetes? Diabetes é um síndrome metabólico, é uma síndrome metabólica que ela se caracteriza pela deficiência de insulina ou pela incapacidade da insulina de realizar a sua função. O que é a insulina? A insulina é um hormônio que se produz e se secreta no pâncreas pelas células beta. Quando essa insulina está deficiente ou está em falta por algum motivo, é impossível o organismo de manter os níveis normais de glicose, ou seja, de açúcar, de forma adequada no organismo, e então acontece o que nós chamamos de diabetes, que é o aumento de glicose constante e prolongado de açúcar em sangue. A insulina é, digamos assim, o que regula... Exatamente. É um hormônio? É um hormônio que se produz no pâncreas, nas células beta do pâncreas, e que a função dela especificamente é metabolizar a glicose, aquele açúcar que a gente come. Então, quando falta insulina no organismo, os níveis de açúcar sobem e gera todo o problema que a gente já vai falar em seguida. Exatamente. Tá, mas vamos lá. É possível nascer com esse problema, com a falta desse hormônio? Se cria ao longo da vida? É mais lá na frente, na terceira idade, lá 60, 70 anos? Quem consome muito açúcar? Quem não consome açúcar? Como que é? Existe a classificação da diabetes. A diabetes se considera uma doença, ela é tem múltiplas origens. Pode ser que a diabetes aconteça desde a primeira infância. Ela pode acontecer, ou seja, que é o diabetes tipo 1, só que já hoje em dia a diabetes tipo 1 não é somente característico da idade da infância, ela pode acontecer também em adultos jovens. Então, a diabetes tipo 1, que é a primeira classificação, é aquela diabetes onde acontece uma deficiência da genética da insulina, tá? Da produção desse hormônio pelas células beta do pâncreas. O pessoal diz de nascença. Exato, geneticamente ela está predisposta. Uhum. Então,
é congênita, né? O pessoal diz de nascença, os Exato. médicos dizem isso é congênito, né? Exatamente. Mas nasceu assim, então é de nascença. Pode ser que tenha essa situação, um bebezinho tomando insulina. Exato. Tomando não sei como é que é. Aplicando insulina ou uma criança de 7 anos que chega ao pronto atendimento, geralmente os pacientes com diabetes tipo 1, eles abrem um quadro clínico de diabetes em uma emergência com um quadro agudo, pacientes com náuseas, vômitos, diarreias, dor abdominal, poliúria, sonolência, e o paciente está abrindo o quadro clínico de diabetes tipo 1. Tá? Existe a diabetes tipo 2, que é aquela onde o organismo cria resistência à insulina. Ou seja, ele tem, acontece a deficiência da produção de insulina pelas células beta da pâncreas, porque o organismo sente resistência a esse hormônio que está sendo secretado. Tá? E que ao longo do tempo, essa resistência à insulina se acompanha da destruição dessas células beta do pâncreas. Que é geralmente a diabetes que mais predomina, de 80% a 90% da população, o tipo de diabetes que manifesta é a diabetes tipo 2. Tipo 2. Vamos de novo. Eu produzo insulina no diabetes tipo 2. Sim. Mas o que tu produz insulina, só que o organismo não aceita essa insulina. Você comeu, por exemplo... expulsa. Exato. O organismo produz a insulina, mas o organismo não aceita que essa insulina faça a função que tem que fazer. Resistência à insulina. O organismo se resiste à produção do pâncreas, das células betas do pâncreas. Eles brigam entre Exatamente. eles lá. Os órgãos, o corpo humano briga e não aceita. E acabam vencendo a insulina. Exatamente. A insulina perde a briga sempre. Exato. Vai para a lona mais cedo a insulina, né? No bom português é isso. Exato. E aí tem que fazer o quê? Que essa é tipo 2. Essa é a tipo 2. Existe também a diabetes gestacional, que é aquela onde a paciente tem uma tolerância, uma intolerância, desculpa, à glicose. Ou seja, é a primeira vez que se diagnostica níveis elevados de glicemia na paciente com diabetes, na paciente gestante, e pouquinha glicose que a paciente consuma, já a paciente se torna intolerante. Um bolinho, sim. Exato, intolerância à glicose. Antes da gestação, ela tolerava adequadamente. Hoje, na gestação, ela não tolera pouquinhas quantidades de glicose. Então, é intolerância à glicose. Uma colherinha de leite condensado. É bastante doce aí. Uhum. E existem outros tipos de diabetes que o paciente pode debutar com outros tipos de diabetes por conta de alguns de medicamentos que o paciente pode usar. Pacientes que estão em uso de beta-bloqueadores, que são medicamentos... Que é beta-bloqueadores? Medicamentos para a pressão, por exemplo, como o atenolol, o propanolol, o metropolol. Existe também aqueles pacientes que têm transtornos de saúde mental, que usam medicamentos como, por exemplo, antipsicóticos. Pacientes que usam corticoides por longo prazo também podem desenvolver a doença. Pacientes hipertensos que usam diuréticos tiacídicos também pode ter em algum momento da vida, não obrigatoriamente, mas pode desenvolver essa resistência à insulina. Então, diabetes se caracteriza como... uma síndrome metabólica. Da falta de insulina ou ela não pode agir por causa do próprio organismo. Exato. Por que isso... Não se sabe, né? Exatamente. O organismo nunca disse para um médico, para um pesquisador, por que ele briga lá com a insulina. Né? Exatamente. Como é que ela se manifesta? Porque a gente só percebe quando a pessoa perde um pé, um dedo, quando tem que cortar alguma coisa, enfim. Que é a falta de circulação nos microvasos, né? Como você sabe? Porque tem uma pessoa que está perdendo a visão... Perdeu a visão por causa do diabetes ou cortou um pedaço do pé porque falta de circulação por causa do diabetes. Sim, o organismo já manifesta sintomas muito antes de chegar a essa situação que você está me falando. Não, isso aí é a ponta, né? Exato. E o que mais nos chama a atenção, o que mais nos coloca nossos médicos para ficar mais alertas e para explicar todos os dias o que parece óbvio para nós, mas que não é para a população, são os sintomas que vão avisando ao paciente de que algo possa estar errado com os níveis de açúcar em sangue. Por exemplo, sintomas: fraqueza, cansaço. Você vai ao banheiro fazer xixi com muita mais frequência, principalmente à noite.
A noite para dormir, não para ficar no banheiro fazendo xixi a cada 5 minutos. Se acontece isso, algo está errado. O paciente tem aquela vontade de tomar água constantemente durante o dia todo, é uma sede excessiva. O paciente tem aquela vontade, aquela fome excessiva e constante durante todo o dia. Eu preciso estar comendo constantemente. Não precisa ser necessariamente doce. Não precisa ser necessariamente doce. Ele tem aquela necessidade, aquela fome excessiva e desesperante. O paciente pode ter perda de peso, ganho de peso. O paciente pode ter visão turva. Ou pode manifestar os sintomas como já faz. Visão turva é a visão embaraçada, como você fala assim? Embaralhada. Embaralhada. Tá? E o paciente pode abrir o quadro, como eu falei já, de uma forma como uma complicação, como a cetoacidose diabética, que é aquele paciente que tem vômitos, dores abdominais, diarreia, sonolência, mas tem outros sintomas, fungos nos genitais, coceira, corrimento vaginal no caso das mulheres, lesões na pele constante, que às vezes a gente confunde com uma escabiose. Tá, mas deixa eu lhe perguntar aqui, doutora Geima. Eu faço um exame de sangue, eu já verifico? Isso, você manifestar os sintomas, a gente tem que confirmar. Tá, mas e se eu lhe perguntar assim, ó, eu faço exame de sangue, eu vou no médico a cada ano. Se fazem lá aquela lista de exames, aparece lá o meu nível de insulina, é isso? De glicose. De glicose. Isso. Por ali já dá para ter uma noção? Dá. O diagnóstico de diabetes se faz com os sintomas, como eu já expliquei, e com exames de laboratórios. Tá? Então é uma coisa a gente tem que dupla. confirmar. Tu tem os sintomas, que sintomas podem ser muitas coisas, mas ele fala muitíssimo. O paciente que tem PASP, poliúria, urina muito, polifagia, come muito, come muito, polidixia, toma muita água, perda o ganho de peso, todas as P, isso fala muito de que o paciente possa ter a diabetes. Agora, precisamos confirmar. Um exame de sangue. Com exames de sangue. Quais são os exames que a gente solicita para o paciente? Glicose em jejum, hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose, que é aquele copo de açúcar, vamos falar, que o paciente toma. Com 2 exames positivos, a gente confirma o diagnóstico da diabetes. É uma sentença perigosa para o paciente, o diabetes? Eu não chamaria sentença, sempre e quando o paciente entenda como é que funciona a sua doença. Porque muitas vezes em consulta eu pergunto para o paciente, você conhece a sua doença? Em que consiste a doença? As complicações que essa doença pode trazer? Se a glicose não se compensa ao longo da vida, ou se você vive a vida toda com níveis de glicose elevados, eu não sei quais são as complicações. E aí é onde a gente, como médico, perde a batalha. Porque a gente, quando abre o diagnóstico de diabetes para o paciente, essa primeira consulta tem que ser uma consulta bem integral. Explicar para o paciente tudo isso que eu expliquei agora, como é que funciona, como que se desencadeia essa diabetes, como ela vai surgindo aos poucos, e qual é o tratamento para manter os níveis adequados e por que a gente insiste tanto em manter essa glicose, esse exame adequado. Não é por achar esse exame bonitinho ali, a glicemia está em 90, a minha hemoglobina glicada está em 5,5, estou bem. Não, é porque a gente está evitando que ao longo prazo esse paciente tenha a sentença que você está falando, as complicações. Que são muitas, né? Que são muitas. Você quer escutar? As complicações? Sim. Diabetes, o ruim da diabetes é que ela é uma doença silenciosa. Ela vai fazendo o estrago no organismo e o paciente não vai percebendo. Os sintomas vêm se manifestando aos pouquinhos, não é? Em poucos pacientes ela se manifesta de forma assim que no caso dos pacientes... De súbito. Poucos pacientes ela aparece de Isso, súbito. que o paciente é diabetes tipo 1, mas a maioria dos pacientes estão enquadrados na diabetes tipo 2. É aquela diabetes que se vai instalando aos poucos. Quando eu faço o diagnóstico do paciente com diabetes tipo 2, na idade de 45 anos, vamos colocar uma idade exemplo, esse paciente já vem de 5 a 10 anos, já vem manifestando níveis de glicose elevados. Ou seja, esse organismo já vem sofrendo danos causados por essa glicemia há 5 anos. Não é o dia que eu fiz o diagnóstico que você se tornou diabético. Há 5 anos já você tem a doença, só que ela se manifestou só hoje. E estar trabalhando há 5 anos com níveis elevados de glicose, a retina, por exemplo, ela é um órgão que não precisa de muito açúcar para trabalhar. Imagina essa retina por 5 anos trabalhando com excesso de glicose.
vai acontecer danos na retina, vai acontecer hemorragias, microhemorragia e, por consequência, cegueira. E nos rins, vai acontecer lesões ali nas estruturas do rim, o paciente vai ter perda de proteína e, por consequência, o rim começa a ter uma perda progressiva de sua função até ele parar. Nos pés, por exemplo, nos membros inferiores, as úlceras do pé diabético que você falou de amputação, o que acontece ali? Os vasos sanguíneos estão afetados por conta desse excesso de glicose neles, tá? Porque a glicose está na sangue. Então, está fluindo muita glicose, principalmente nos membros inferiores, mas ela afeta todos os vasos sanguíneos que temos em todo o corpo. E então, o que acontece? A circulação fica com dificuldade. Então, vai manifestar formigamento, fraqueza muscular, vai acontecer feridas, qualquer ferimento se complica com uma facilidade incrível, podendo levar à amputação. Infecções. Podem acontecer, o sistema imunológico ali vai ficar muito debilitado. Os glóbulos brancos eles não vão conseguir fazer a função que eles precisam fazer e os pacientes com diabetes têm maior risco de ter infecções por fungo, por vírus, por bactéria, fungo principalmente na boca, nos genitais. Doutora Jaima, vamos lá. A partir dessa pergunta aqui, ó, e bom dia. Qual é o melhor tratamento para quem tem diabetes e já comprometeu a circulação e afetou as veias? Parabéns pela explicação da doutora. Uhum. Essa complicação... O que é... a gente vai... Antes de responder aqui, vamos lá. Prevenção. Manter um estilo de vida saudável, fazer exames todo ano ou a cada 6 meses. Vamos lá. Qual é que é a prevenção? Isso é o fundamental. O paciente, a diabetes, o tratamento dela é não farmacológico e farmacológico. No não farmacológico, vem isso que você está falando, que é a prevenção, tá? Que é o pilar fundamental. Não adianta você fazer o melhor tratamento do mundo para a diabetes se você não ter um modo de estilo de vida adequado. Que nesse cai que? A alimentação saudável. A prática da atividade física regular, como mínimo, 150 minutos de atividade física por semana, incluindo aeróbicas e exercícios resistidos, para melhorar a circulação, para melhorar o gasto calórico e, por consequência, melhorar os níveis de glicose em sangue. Esta é a prevenção. E Exato. O tratamento? Na prevenção também, é muito ampla a prevenção, sabe? Sim, agora, a gente sabe, não comer açúcar, sal, atividade física, tomar água. A água é o remédio mais barato que existe. O estresse. Hã? O estresse. O estresse e por aí vai, né? Por aí vai. Agora, no tratamento medicamentoso é muito amplo. Existe desde medicamentos orais até medicamentos injetáveis como a insulina, os análogos da GLP-1. Aquele na barriga? Exato, os análogos da GLP-1. Aquele da barriga que todo mundo tem medo dele, mas que ele salva. E tem umas pessoas que andam com uma... A bomba de insulina. Eu não sei, ando com uma Sim. coisa aqui no braço. Exato. Eu não sei como é que eu... É tipo uma marcação, Você um fala para fazer de... o controle glicêmico? Sim, o controle existe. A diabetes está tendo uma revolução muito grande, tanto nos aparelhos para controle da glicemia durante o dia todo, até no tratamento. Mas indo para a resposta que a pergunta que a paciente falou sobre que ela tem diabetes e que tem complicações, isso se chama a neuropatia diabética, polineuropatia diabética, que é o que estava explicando, que é a afetação dos nervos, e então os nervos perdem a capacidade de emitir e de receber informações do cérebro. Tá? E então vem essas complicações, como falei, com formigamentos. Mas tem possibilidade de você reduzir isso? Tem, de reduzir as complicações com medicamentos, como já falei, a questão de, por exemplo, duloxetina pode ser um dos medicamentos que a gente usa para melhorar a circulação, a pregabalina pode ser. A gente tem que avaliar o paciente para poder escolher qual é o melhor tratamento para ele. Mas, por exemplo, o paciente chega no nível 8, faz tudo que a doutora manda. Tá. Come pouco, toma água, não faz muito xixi à noite, faz exercício físico, vira uma perfeição. Tá. Trata o corpo como ele deveria ser tratado. É possível reduzir a medicação? É possível retroceder, chegar no nível 4 ou 5? Nossa, que pergunta linda. Sim. A diabetes ainda é uma doença crônica que não tem cura até hoje, mas é uma doença que pode se controlar. É uma doença que o paciente, inclusive, pode
deixar de fazer o uso da medicação, porque os níveis de glicose se mantêm, como você está falando, mas tem que ser um paciente que faça tudo O paciente perfeito. Já tenho pacientes que não estão em uso de metformina, porque levam mais de 5 anos compensados, mas isso não quer dizer que ele não seja um paciente diabético. Ele é um diabético controlado. Ele continua sendo diabético. Tá? Muito bom dia. Esclarecedor esse assunto do diabetes. Gostaria de perguntar à doutora, quando diagnosticado como pré-diabético, já é necessário iniciar com medicação? Não sempre. Inclusive, existe, segundo a Federação Internacional de Diabetes e a Associação Americana da Diabetes, está vendo uma modificação no diagnóstico de pré-diabetes, quando o paciente faz aquele teste de tolerância à glucose, aquele copo de açúcar que ele toma, em 1 hora a gente avalia o valor da glicose. E já falamos de pré-diabetes quando o paciente tem essa glicose maior ou igual a 105 miligramas por decilitro. Quando isso acontece, a gente precisa repetir o teste para confirmar o diagnóstico de pré-diabetes e, uma vez confirmado, não sempre precisamos iniciar com medicamento. O que a gente primeiro faz é uma modificação de modo e estilo de vida. É obrigatório. Começa por aí. Eu sempre pergunto para o paciente, qual é o seu porquê? Por quê? Você tem família? Você tem filho? Você tem alguém que dependa de você? Você gosta de viajar? Que é o que você gosta de fazer? Que se você continuar com os mesmos hábitos e estilo de vida que você tem hoje, inadequados, como você se visualiza daqui a 5 anos com uma diabetes descontrolada? Que é o que você perde? Que é o que você tem medo de perder? Por que você deveria se cuidar? Você quer ver seus netos crescer? Você quer continuar viajando? Chega. Tá A gente suando, já por começa quê? a suar. Porque é bom comer um pouquinho demais. Mas ninguém fala que você não pode comer. Você pode comer. Então, pois a questão toda é A nutricionista? Não. Ah, tá. A questão toda é você conseguir manter um estilo de vida saudável na sua totalidade. Porque você não tem um porquê forte. Porque se você tivesse um porquê forte, você consegue manter um estilo de vida saudável. Você quer chegar a 71 anos, enxergando bem, com os 2 membros inferiores, sem nenhum tipo de complicação, desfrutando a vida, ou você quer chegar a 71 anos com as complicações que eu falei? Cuidando de seus netos, independente, sem precisar depender de ninguém, viajando por todo mundo. O porquê de você qual é? Tem uma frase assim, ó, que o homem trabalha, guarda dinheiro para pagar os médicos na velhice. A gente tem que inverter essa lógica. Exato. Trabalhar para viver quando não precisar mais reprogramar trabalhar. essa mente. Reprogramar. A gente sabe que vai morrer, mas a gente como decide viver. Doutora Jaima Ferreira Puentes, obrigado pela visita mais uma vez aqui. E atende na Unimed, né? Atendo. Lá do lado do hospital, é isso? Isso. Então tá bom, doutora. Obrigadão, beijão e a gente vai conversando. O pessoal gosta muito das suas participações aqui. Obrigada. Daniela Farenzena Afonso, o assunto do próximo bloco será 2 pontos. Vamos lá, Dani. Vamos falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem relacionada à posse de drogas, né? A posse de maconha para consumo individual. Ou é tráfico ou é porte, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Você